Hello, very welcome, people! Olá, muito bem-vindo, pessoal. Essa é a aula de inglês de James Scalp, estamos na aula 144, tá? Bom, a primeira frase, aliás, o primeiro verbo que temos aqui na sua tela é o verbo amarrar. Em inglês se pronuncia tie. Tudo que termina com a letra E em inglês, qualquer palavra, a letra E sempre vai ser muda. É como se ela não existisse, tá? Exceto quando se tiver duas letras E, aí ela passa a ter um som de I. Do contrário, se a palavra terminar com uma letra E apenas, uma única letra E, não se pronuncia. Já a letra I nessa palavra é uma vogal germânica alfabética cujo som sai I. Por que vogal alfabética? Porque é a vogal do alfabeto de inglês, como se pronuncia I. Então, essa pronúncia é tie, que significa amarrar. Amarrando é tying, acrescenta ing. Tying. Repete. Amarrado ou amarrou, no past tense, no passado, é tied, tied. Mesmo procedimento, a letra E não existe, não se pronuncia, tá? É tied. E essa letra D, ela é unvoiced, ou seja, ela não é vociferada. Tied, tied. Assim mesmo. A frase diz assim, ó. Scouts learn to tie different knots. Scouts learn to tie different knots. Scouts são os escoteiros. Learn é o verbo aprender. Então os escoteiros aprendem. É interessante nessa palavra learn, aprender, porque uma das vogais que estão juntas aí, tanto a letra I e a letra A, não é uma letra I, não é uma letra A. É um som neutro. Para aprender mais sobre sons neutros, fica aí ligado, fica ligada nos meus vídeos que eu estou sempre explicando com maior detalhes. Tá? Depois da palavra learn, vem outro verbo. Aprender, amarrar. Aprender, amarrar. To lie. Quando vem um verbo seguido do outro, em inglês, se usa essa preposição to. Lembrando que não é um to, tá? É um som neutro, é to tie. Então até aqui ficou Scouts learn to tie. Os escoteiros aprendem a amarrar. Amarrar o quê? Different knots. Diferentes nós. Different é uma palavra interessante em inglês. A segunda vogal, né? Essa letra E, ela não existe. Imagina que ela não está ali, tá? Já a terceira vogal, a próxima letra E da palavra different é neutra, tá? O som neutro eu vou explicar com muito detalhe e você vai entender se você continuar ligado aí nesse vídeo. E depois temos por fim, nessa frase, a palavra knots, que significa nós. Nós. Tá? Qualquer palavra em inglês que começar com a letra K e letra N, a letra K nunca vai existir. Sempre vai ser uma vogal que chamamos de silent. Tá? É uma letra silent, silenciosa, não se pronuncia. Portanto, é not. Isso é um padrão absoluto. Serve para qualquer palavra que começar com K. Toda vez que a letra K estiver no começo e ela vier antes da letra N, a letra K sempre vai ser silenciada. Ok, na sua apostila, qual que é o próximo verbo? Tie up. E você que não tem essa apostila colorida, ilustrada, completa, não se preocupa. Você pode dar uma olhada aí no link da descrição, eu estou explicando como você pode conseguir ela. Mas continua aí ligado e prestando atenção na aula, depois você vê com calma. Tie up. Tie up. Por que tem esse up aí agora? Esse up é para dar uma ênfase maior. Também é amarrar, mas você vai amarrar fazendo uma conexão ou uma ligação. Em qual sentido? Como que eu posso explicar? Esse tie up é no sentido de você amarrar algo, fazendo com que esse algo impeça de se movimentar, de fugir, de correr, de escapar. Tie up. Entendeu? E a frase diz assim. Isso é considerado um phrasal verb em inglês. A frase diz assim, ó, vou colocar duas, você vê que tem duas linhas aqui, duas sentenças, duas frases. A primeira diz assim, ó, We are playing cops and robbers. We are playing cops and robbers. We are significa que nós estamos. Também pode ser nós somos. We are. Nós estamos ou nós somos, tá? We are. Playing significa brincando. Pode ser jogando, brincando. Playing significa uma ação, qualquer ação que está acontecendo ali. E tem mais essa conotação de um entretenimento, tá? We are playing cops and robbers. O que significa cops? Cops são policiais. Polícia. Robbers, ladrões. Então, essa primeira parte diz, nós estamos brincando de polícia e ladrão. We are playing cops and robbers. Segunda linha diz assim, ó, We are tying up the robber so he can't escape. We are tying up the robber so he can't escape. We are é que nós estamos tying up, amarrando the robbers, ou the robber, tá no singular aí, né? Tá, the robbers, o ladrão, the robber. Deixa eu explicar uma parte interessante aqui. Tá vendo a palavra robber? Na língua inglesa, em qualquer palavra, quando você vê a letra E antes da letra R, a letra E sempre vai ser neutra. Sempre vai ser neutra.
você precisa ficar ligado no meu canal para saber o que é um som neutro, ok? Continuando. Depois da palavra robber, ele diz assim, ó. So, que quer dizer então, ele, can't, não consegue ou não pode. Escape, escapar. Vou repetir a frase inteira, a segunda linha. We are tying up the robber. Nós estamos amarrando o ladrão. So, esse so pode ser daí então, tá? Ou seja, então, he can't escape. Ele não consegue escapar, ok? O próximo verbo aí na sua apostila é esse aqui, ó, tighten. Tighten. Aqui é interessante. Vou explicar. Esse verbo significa apertar. A segunda vogal, ela não existe. Mas também, por outro lado, ela pode ser neutralizada. Tighten. Se você falar tighten, você neutralizou. Se você falar tighten, tighten, você removeu. É muito comum os nativos de língua inglesa fazer isso. Remover essa segunda vogal nesse caso. Tighten. Bom, apertar. Apertando é tightening, tightening ou tightening. E apertada é tightened, tightened. É diferente, para quem não tem familiaridade com o idioma, mas no passado apertou ou apertado. Tightened, só existe uma vogal, que é a primeira, é o tie. Depois não existe nem a segunda vogal, nem a terceira. Não existe as letras E na palavra tightened, tightened, ok? Tightened, tightened. Nas aulas, quem faz as aulas comigo, eu explico com o máximo de detalhe. Mas vamos em frente. A frase tá aí, ó, e ela diz assim, ó. Willie tightens the knot to make sure that the rope will not slip off the tree. Willie tightens, ou Willie amarra, the knot, o nó. To make sure é para ter certeza. Tá? Make não significa ter. Sure significa certeza. Mas em inglês é uma outra construção também cultural. Make sure seria, traduzindo ao pé da letra ou literalmente, eles falando para fazer certeza. Enquanto aqui no Brasil a gente fala para ter certeza. Então, to make sure é para ter certeza. Make sure. Deixa eu pontuar uma coisa aqui interessante. Make sure. Você lembra que eu falei que toda palavra que termina com a letra E não se pronuncia? Por isso é make. Você vê que não é make, nem make, nem make, é make. Depois é sure. Você pode ver que não é sure, é sure. São detalhezinhos importantes. Para ter certeza, that the rope. Esse that é que, the rope, a corda. Corda em inglês é rope. Ó, rope. Tá? Will not é uma coisa que não vai acontecer, não acontecerá. Tá? Slip off significa escapar ou soltar. The tree, a árvore ou da árvore. Deixa eu voltar nessa frase com mais detalhes. Willie tightens the knot, ou Willie amarra o nó, to make sure, para ter certeza, that the rope, que a corda, will not slip off the tree, não vai escapar, tá? Ou não escapará da árvore. Tree, olha aí, tree, essa última palavra da frase termina com duas letras E. Se terminar com uma letra E, significa que aquela letra E não existe. Numa regra geral, muitas das vezes pode existir uma outra break rule, outra quebra de regra. Existem raras exceções, tá? Ok, muito bem. Vamos para o próximo verbo da sua apostila. Esse aí, ó. Tour significa excursão, viagem. Mas aqui também pode ser verbalizada essa palavra, tour, que significa passear, viajar. Touring é passeando, viajando. E toured, já passeou ou viajou. A frase diz assim, ó. Mandy is touring France with a friend. Mandy, então a Mandy, is touring France, está passeando na França, with a friend, com um amigo ou com uma amiga. Próximo verbo é esse aí, ó. Touch. Não é touch, é touch. Detalhe, a letra O e a letra U, ela está neutralizada. É muito comum aparecer os sons neutros na língua inglesa. Letra O e letra U está neutralizada. É t. Você vê que não é to, é t. Não é nem um letra, não é nem um O, não é to, é t. Muito menos to, é t. Nem to, é t. Touch. Você vê que esse CH, ele está livre de vogal. Toda vez, o inglês ele soa como uma língua bastante consonântica, tá? É um idioma que, às vezes, a gente tira a vocalização. Às vezes não faz uso das cordas vocais em alguns sons. Como o CH, por exemplo. Touch.
touch, que significa tocar. Tocando é touching, 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 como tá aparecendo aí, tá? Que é tocando. E no passado é interessante. Olha como tá aparecendo aí agora. Touched, touched. Gente, presta atenção. Essa última vogal, essa letra E, ela não existe. Então fica o final. Touched, 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 touched. Esse é um grande exemplo que mostra a leveza da língua inglesa. A língua inglesa é uma língua muito leve, porque não requer muito esforço na maioria das palavras. É questão, às vezes, de se familiarizar, ok? Com a palavra. A frase diz assim, ó, bend down and touch your toes. Bend down, bend down. Ó, bend down é se curvar ou se inclinar. Bend down. É como se fosse um phrasal verb, porque bend é se encurvar, é curvar, na verdade, perdão, pode ser entortar, curvar, bend. Bend down. Down significa descer ou para baixo. Bend down. Quer dizer, se incline para baixo. Se incline para baixo. And touch. E toque. Your é o seu, ou sua. A última palavra aí, como é que é? Toes. A letra E não existe. Que significa os dedos dos pés. Toes. A letra E não existe. Toes. Toes. Tá? Toes. Eu explico muito claro. Quem faz aula comigo, em particular, eu explico detalhe por detalhe sobre a fonética por detrás da língua inglesa. E eu uso um método super interessante, que é um método de decodificação da língua inglesa, para você saber qual é a fonética por detrás desse idioma. Muito bem. Repetindo essa frase, bend down and touch your toes. Bend down, assim, incline para baixo, and touch your toes, e toque nos seus pés. Ou melhor, perdão, toes são os dedos, porém os dedos dos pés. Os dedos das mãos se diz fingers, tá? E dos pés, toes. O próximo verbo, agora olha que interessante, é touchdown. Touchdown. Touchdown significa aterrissar, tá? Ou pousar. Pousar ou aterrissar. A frase diz assim, ó. Our airplane touched down at the airport on time. De novo, our airplane touched down at the airport on time. Mais uma vez. Our airplane touched down at the airport on time. Começa assim, ó. Are. Você pode ter ouvido falar que essa primeira palavra da frase, às vezes pode pronunciar como our, mas os nativos da língua inglesa se pronunciam como are, meio que neutralizado, né? Depois temos a palavra airplane. Airplane. Lembra, gente? Airplane termina com a letra E, tá? Não se pronuncia a última letra. Depois touchdown. Touched down, mas você pode juntar tudo, porque terminou touchdown, touchdown, touchdown. Aterrissou ou pousou. Nosso avião. Perdão, a primeira palavra significa nosso. Our airplane, nosso avião. Touchdown, pousou. At the airport. Esse at the é no. Airport, aeroporto. On time significa que foi no horário. Significa que foi ali certinho. On time. Ok? Ok. Próximo verbo é esse aí, ó. Time. A palavra time é muito conhecido, tá? Como um advérbio de tempo, que se refere ao momento, ao período, à época, aquele instante, aquela era. É um advérbio de tempo. Mas também pode ser um verbo, tá? Que aqui no caso significa marcar o horário. Também a gente falaria aqui cronometrar, tá? Então cronometrar é time, cronometrando timing, e cronômetro é timed. Muito importante esse daqui no passado, timed. Segunda vogal não existe, a letra E, tá? Você pode ver que a palavra, tá? O som, ele é bilabial por causa da letra M. Timed. Cronometrou ou cronometrado. A frase tá aí e diz assim, ó. Jimmy is running around the field. Jimmy is running. Tá querendo dizer que o Jimmy está correndo. Running, correndo. Nota-se que na palavra running, correndo, a letra U é neutra. Se não fosse neutra, a pronúncia não seria running, seria running, mas é running. E a letra R, ela vibra, tá? Toda vez que ela tá no começo de uma palavra. Seriam rareriroru, running round. Round é o ao redor, em volta. Então, Jimmy tá correndo em volta. Da onde? A frase diz assim, ó, the field. Jimmy is running around the field. A palavra field significa campo.
Tá? Então, o Jimmy está correndo em volta do campo, e a frase continua, a segunda parte diz, Father is timing him. Então, o pai está marcando tempo para ele. O pai está cronometrando, está marcando tempo para ele. Timing, marcando tempo. Him significa para ele, na voz passiva. Father, detalhe, gente, lembra que eu falei? Presta atenção na palavra father, que é o pai. Toda vez que a letra E estiver antes da letra R, a letra E vai ser neutra. É automático, tá? Bom, o próximo verbo é esse, ó, tip. Tip que significa dar uma gorjeta. Aqui no Brasil, em muitos lugares, podemos falar dar uma caixinha, uma gorjeta, tip. Dando uma gorjeta ou dando uma caixinha, tipping. E quando deu é tipped. A frase diz assim, ó, Father tipped the waiter for being very helpful. Father, o pai, tipped the waiter, é que ele deu uma gorjeta, deu uma caixinha pro garçom. Garçom em inglês fala waiter. No inglês britânico, waiter. For, nota-se que depois da palavra waiter tem a palavra for. Não é for, igual ao número 4, é for. Essa letra O, ela tá neutra. For being, por ser, ou por estar sendo, né? Esse being, estar sendo, very, muito, helpful, útil. Helpful, porque helpful, ele foi útil. Helpful também pode ser alguém prestativo. O próximo verbo da sua apostila é esse aí, ó, tip over. Tip over, quando vem, agora é um phrasal verb, significa que algo tombou, ou que algo tomba, cai, derruba, né? A frase diz assim, ó, the bottle é a garrafa. Olha essa pronúncia, bottle. A garrafa, tipped over, tombou, ela tombou. And the ketchup, e o ketchup spilled, derramou, spilled, on the carpet, no carpete. O último verbo de hoje que temos aí, da aula 144, é o verbo toast, que pode ser brindar ou torrar alguma coisa. Nesse caso aqui, é torrar. Quando você diz torrando, é toasting. Mas um detalhe, nota-se que a letra A, tá? Ela não se pronuncia, tá? Toasting, torrando. E no passado é toasted. A letra A continua sem ser pronunciada. A frase diz assim, ó, Linda, que é um bonito nome, né? Linda is toasting bread for breakfast. Linda is toasting bread for breakfast. A Linda está torrando, ou tostando, né? Bread é pão. Olha essa palavra, bread. Nessa palavra bread, a letra A também não se pronuncia. Ah, e lembrando, eu tenho um método e uma técnica para você memorizar as letras que não se pronunciam, as letras que são neutras no sistema de escrita e também todas as vogais alfabéticas da língua inglesa, tá? Ah, e se você quiser fazer um curso comigo ao vivo e tirar todas as suas dúvidas, tá? Vai ter um link aí na descrição do vídeo, no qual você pode entrar em alguns desses grupos aí de WhatsApp e solicitar informações, tá? Sobre o curso de inglês James Scallop. Continuando. Linda is toasting bread for breakfast. Olha essa última palavra. Breakfast significa o quebra-jejum, que seria a primeira refeição do dia. E aqui no Brasil a gente pode traduzir como café da manhã. Não que breakfast significa literalmente café da manhã, mas culturalmente, cada país tem a sua cultura, os seus diferenciais. Nem todas as traduções são literais, algumas traduções são adaptadas, como essa, por exemplo. Breakfast a gente pode considerar que é um café da manhã para o brasileiro. Na palavra break, tá? Tem um detalhe. Breakfast, aliás, que é uma combinação de duas palavras. E a pronúncia muda. A letra A, a primeira letra A, ela não se pronuncia, e a segunda letra A da palavra breakfast está neutra. Duas coisas diferentes. A primeira letra A não existe, e a segunda letra A, ou seja, a terceira vogal, é neutra, first. Ok? Gente, gostei de estar com vocês. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve, tá? E fica aí, porque a gente vai ir para a aula 145 em breve. Até mais. Bye, bye!